Paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? De domingo. De manhã não deu para mim estar postando vídeo, né, meus irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil seguir a Jesus. Tem levante, tem barreiras, temos guerras todos os dias, amém? Não que o cristão vai viver a sua vida inteira em guerras, né? Em desespero ali, não, meus irmãos. É na fase ruim, no deserto, né? Cristão não nasceu para viver só no deserto. Tem os seus dias maus, como qualquer outra pessoa tem, né? Tem as barreiras, tem as lutas espirituais, porque Satanás ele quer fazer de tudo para nós sair da presença dele, e isso é fato, né, meus irmãos? Porque quando nós estamos no mundo, ele não precisa lutar, porque nós já estamos no caminho da morte eterna. Por que Satanás vai se levantar com quem já está no mundo? Já está nas mãos dele. Então ele vai lutar com quem está onde? Na presença do Pai, que está nos caminhos da salvação, né, meus irmãos? Ele vai lutar com aquela família que acorda o seu dia feliz um com o outro. Então é ali que Satanás vai querer invadir, para ter briga, para ter, né, choro, para ter tristeza, raiva, briga, contenda. Então, meus irmãos, por isso que o cristão, ele tem que ter uma vida de oração. E olha, meus irmãos, o começo das dores já começou. Muitos não estão percebendo. Muitos não estão vendo, mas não querem acreditar. Mas o mundo já encaminha, já está no caminho do final dos tempos, na volta de Jesus. Jesus já está às portas e muitos não querem acreditar, muitos acham que não vai acontecer, mas os sinais estão aí, né? Quem tem aí seus 40 anos para cima, vai ver que o tempo mudou, os dias ficaram mais curtos. Quem é da época lá, né, de 40 anos atrás, vai perceber que o mundo já não está como antigamente, né? Hoje mesmo, inclusive, Deus manda um aviso aqui para todos aqueles que gostam de ver jornal, gostam de ver notícia, gostam de ficar caçando doença na internet. Cuidado, vigia. Amém, meus irmãos? A palavra tem força, os seus pensamentos têm força. Vigia, meus irmãos. Cuidado com muita notícia de violência. Cuidado, tem pessoas fracas que não pode ficar ouvindo essas coisas. E Satanás, ele quer colocar dentro de um quarto, com depressão, quer colocar medo nas pessoas. Amém, meus irmãos? Quer fazer as pessoas perder a sua fé pelos acontecimentos que está no mundo. Amém? Então vigia, pare de assistir essas coisas. Tragédia, guerra, rumores de guerras. Amém? De vez em quando, meus irmãos, ficar sabendo de alguma notícia. Muito bem, de vez em quando. Mas todos os dias ficar caçando notícias, você só vai ver coisas ruins, porque estamos encaminhando para os finais dos tempos. Amém, meus irmãos? Estamos caminhando para a volta de Jesus. E o começo, os princípios das dores já começou. Que é pai matando filho,
pessoas matando um ou outro assim do nada. Pode ver que as pessoas perderam o sentido, né? Perderam o amor, estão se esfriando o amor um para com o outro, né? Meus irmãos, são poucos aqueles que você sai de manhã, dá bom dia e responde. Tem pessoas que passam perto de você que nem bom dia, nem boa tarde fala. Então, estão mudando, o ser humano tá mudando o seu comportamento. Está mostrando a verdadeira face, que é a ruindade, a ignorância. Amém, meus irmãos? E temos que estar preparados na presença de Deus. Como que eu se preparo? É não perdendo a conexão, orando, buscando a Ele. Porque a volta de Jesus está aí, meus irmãos. Ele está dando sinais, está tendo terremotos em lugares que nunca teve, né, meus irmãos? Tem sinais aí, ó, de tudo quanto é jeito e forma, né? Então temos que começar a se apegar mais com Deus, né? Começar a olhar mais para Cristo e deixar, né, de ficar olhando os problemas do mundo, a crise do país, né, meus irmãos? Para quê? Para que nós venha ter paz em meio à tribulação. Porque, meus irmãos, há uma grande diferença. E eu sou prova viva disso. Quando eu se acidentei e estava fora dos caminhos do Senhor, amém, meus irmãos? Eu suportava as dores sozinho. Amém? E verdadeiramente, quando nós estamos na presença do Pai, o fardo é mais leve. Eu sou prova viva disso, viu, meus irmãos? Deus, Ele tem me ajudado eu passar pela prova árdua, dura, com choro, ranger de dentes, mas Ele tem segurado nas minhas mãos para que eu venha vencer. Ele aliviou o fardo, porque se não fosse a mão do Senhor sobre mim, meus irmãos, eu não aguentaria tanta coisa que aconteceu na minha vida. Amém? Então, Deus fala para nós nesta noite: se você está nos meus caminhos, se santifique mais, ore mais, não pare de orar, não desista, continue. Amém, meus irmãos? Porque o ai daqueles que não estão na presença de Deus vai ser grande. Amém? Feliz é aquele que pare de seguir essa vida, né? No meio do mundo, das drogas, da bebida. Feliz é aquele que renuncia a sua carne, se arrepende de corpo e alma e vem para Jesus. Feliz é aquele que está na presença de Deus andando em obediência, porque o nosso Deus é conosco até nos tempos ruins, e tá para vir tempos ruins, meus irmãos. Muitas pessoas acham que vai melhorar, não vai, as coisas estão se apertando, se afunilando, os governos estão afunilando ali, ó, tudo que tem. E vai ter uma crise enorme no mundo inteiro, meus irmãos. Aonde vai atingir não só o pobre. Aliás, o pobre sempre sofre mais. Amém? Feliz é aquele que está na presença de Deus. Mas vai pegar muita gente. Amém? Falta das coisas, né, meus irmãos? Vai começar a faltar alimento, né? Não estou falando isso para você ter medo, não, porque quem está na presença de Deus, meus irmãos, Deus ele cuida, Deus ele fortalece, por isso que nós temos que andar em obediência, amém? E essa palavra desta noite, meus irmãos, é um alerta para todos nós, não é só para os cristãos, não, é para quem está no mundo, né? Para quem está aí achando que vai deixar para depois eu se arrependo, depois eu chego na presença de Deus. Primeiro eu vou bagunçar primeiro. Cuidado, o amanhã para você pode não chegar, como
Muitos aí, né, deixou para amanhã e Deus pediu o fôlego dele hoje, né? Não deu tempo de arrependimento, né? Sabe Deus aonde ele está, né, nesse momento, né? E a palavra de Deus nesta noite para nós, meus irmãos, é Marcos capítulo 13, versículo 3 em diante, amém? Marcos capítulo 13, versículo 3 em diante. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Disse-nos quando sucederam estas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vedes que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvires falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares e também fome. Estas coisas são os princípios das dores. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, Deus faz um alerta para cada vez mais nós buscar Ele, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que vai aumentar nossa fé, nossa esperança, é Ele que vai nos deixar de pé para enfrentar batalhas, para enfrentar barreiras durante a nossa caminhada na terra, meus irmãos. É Ele que vai nos preencher de coragem, amém, para andar no meio desse mundo, né, que é tenebro, né, meus irmãos? Esse mundo já é do maligno, né, meus irmãos? E muitos não querem escutar o evangelho, né? Muitos estão aí, né, nervosos, né? Vamos dizer assim, que fica nervoso ao escutar a palavra de Deus, não crê na palavra, não confia na palavra, não tem fé que Deus pode mudar, que Deus veio para salvar, não crê, né, meus irmãos, no Criador do mundo, né? Não crê. Infelizmente, tem muitos aí que você vai falar da palavra para a pessoa aham, 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 é só aham. Ela não sabe dizer outra coisa, é porque é sinal que a pessoa não está dando ouvidos à palavra, não está escutando, amém? Os ouvidos estão tampados, a visão está, né, tampada, só enxerga as coisas do mundo, né? E infelizmente, meus irmãos, estamos aí caminhando, né? Você vai no mercado, hoje, se você for daqui 3 dias, as coisas estão mais caro, né? Então é assim, está ficando um caos, né? O mundo, né, meus irmãos? Está ficando um caos, coisa de louco, né? E Deus está aí avisando nós, amém, meus irmãos? Meus irmãos, não pare de orar, não pare de jejuar, não perca a sua fé, não perca a sua esperança em Deus, porque toda a promessa que Deus fez na sua vida vai se cumprir, amém? Independente das guerras, independente do mundo estar em crise, amém? Deus vai cumprir, Ele é fiel para cumprir toda a palavra dele sobre a sua vida. Amém? Essa palavra de hoje, meus irmãos, é para nós se revestir de oração, para que nós venha ficar mais forte, né? Como o homem que construiu sua casa sobre a rocha, abriu uma vala funda e jogou o seu alicerce, né, meus irmãos? Então veio o rio e não levou a sua casa, né? Porque ele fincou ali o alicerce na rocha, né, meus irmãos? Ele está firme e não é qualquer coisa que derrube, né, aquela casa. Por quê? Porque ele está revestido da palavra do Senhor, meus irmãos.
E Deus está pedindo para nós se revestir mais de oração, buscar mais a Ele, porque Satanás, meus irmãos, ele só precisa de uma brecha. Ele não precisa de uma porta, um portão escancarado para entrar na sua vida e fazer bagunça. Ele precisa de uma brecha, uma pequena brecha sua. Amém, meus irmãos? Então ore, não pare de orar, não desanime, não deixe que a multidão venha tirar o seu foco, que é Deus, é Cristo Jesus, que é a sua salvação. Amém, meus irmãos? Não deixe que a multidão venha te paralisar nos caminhos do Senhor. Ore, fique atento, pare de ficar buscando notícias para encher sua mente. Muitas pessoas, meus irmãos, perdem noite de sono. Por quê? Ouviu guerras, ouviu que lá no país passou a cena lá de pessoas machucadas, pessoas destruídas, pessoas mortas, e não dorme, porque fica perturbado. Essa é as brechas que nós temos que eliminar da nossa vida. Amém? Temos que aprender, meus irmãos, viver o seu dia, a cada dia o seu dia mal. Amém, meus irmãos? Não ficar se preocupando, ai, a guerra. Ei, está escrito na palavra do Senhor que vai acontecer guerra. Então vai ter, não tem como nós evitar. Nós temos que se preparar em oração para estar ali coberto com a armadura do Senhor, para aguentar os dias maus, para aguentar as guerras espiritual, aguentar o que vem pela frente no mundo. Amém, meus irmãos? Aquele que está na presença de Deus verdadeiramente não se abala por coisa alguma. Amém? Feliz é aquele que acaba os seus dias na terra na presença de Deus, fiel, obediente. Feliz é aquele que morre em obediência com Deus. Amém? Então temos que se revestir. Deus está falando para nós se revestir de oração, porque dias piores pela frente estão por vir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele quer nos alertar para que nós venha ficar preparados. Amém? Porque lutas nessa terra vamos ter. Todos os dias nós temos que matar leões, ursos. Todos os dias. Todos os dias, se você parar para analisar, nós somos entregues à morte, meus irmãos. Amém? Mas Deus é conosco. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que fixar, amém, meus irmãos, os pés na rocha, que é Jesus. Buscar Jesus em oração, não parar de jejuar, se fortalecer na fé de Cristo. Amém? Para nós vir suportar o que há de vir pela frente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, sua família. Amém? Que Deus nos dê uma semana aí, de paz, tranquilidade, forças, para nós aguentar o dia a dia que vem por aí, meus irmãos? Porque ainda muitos vão trabalhar, até entrar de férias, Férias esperadas, Descanso, oh, glória a Deus, Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz de Cristo.